Vamos lá, meus amigos, iniciar o nosso estudo de hoje. O nosso tema é o Livro dos Médiuns, o capítulo que trata da identidade dos espíritos, perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos, item número 268. Nós estamos na pergunta número 15, dando sequência naquela entrevista que Kardec fez junto aos nossos instrutores espirituais. Nós temos conversado sobre as dificuldades e os detalhes, né, as particularidades das comunicações mediúnicas e tudo aquilo que envolve o caráter dos espíritos que se comunicam conosco. No item número 14, nós tínhamos falado sobre a aparência dos espíritos que são percebidas pelos médiuns videntes, que os espíritos podem, através dessa plasticidade do perispírito, assumir formas, sejam elas com intenções positivas, se identificando com uma aparência que o grupo pode se afinizar, seja através de uma aparência temerosa que pode gerar no grupo uma perturbação. Então aqui no item 14, Kardec perguntou: desde que certos espíritos podem enganar pela linguagem, principalmente através da psicografia, né, que a gente já conversou, que Kardec trabalhava muito com psicografia naquela época, então os espíritos poderiam escrever de uma forma semelhante a algumas personalidades, e hoje, com muito mais frequência também, nós temos as psicofonias, que os espíritos podem simular um modo de falar, um determinado tipo de sotaque, um determinado tipo de conteúdo de uma personalidade, principalmente se ela não é conhecida do grupo. Os espíritos podem também simular uma aparência de alguém conhecido para o grupo todo. Então está aqui a pergunta: desde que certos espíritos podem enganar pela linguagem, podem tomar também uma falsa aparência para os médiuns videntes? A resposta: isso acontece, mas é mais difícil. Em todos os casos, isso somente se dá com uma finalidade que os próprios espíritos maus desconhecem, pois servem de instrumentos para uma lição. O médium vidente pode ver os espíritos levianos e mentirosos como os outros médiuns podem ouvi-los ou escrevê-los sob sua influência. Os espíritos levianos podem aproveitar-se da faculdade do médium para o enganar com uma falsa aparência. Isso depende das qualidades do próprio espírito do médium. Nós conversamos aqui que o mundo espiritual nos oferece um critério que é inconfundível para a definição do nosso caráter, que é exatamente o nosso campo vibratório. Aquilo que nós pensamos transparece para todos aqueles que estão próximos. Então eu posso falar de um jeito, eu posso escrever de um jeito, me comportar de um jeito, ter uma aparência determinada, mas aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, é inconfundível. E aqueles que são mais sensíveis têm essa percepção. Quando nós falamos dessas dificuldades que são encontradas nas comunicações mediúnicas, nós imaginamos assim um grupo mediúnico num centro espírita passando por esses constrangimentos. Só que na verdade nós vamos muito além. Como nós conversamos, tanto naquele tempo nós tínhamos muitos grupos particulares que faziam seus trabalhos pessoais, seus trabalhos específicos, né, para a sua própria instrução, para a comunicação, para o seu entretenimento. Nos tempos atuais também não é diferente. Porque quando nós falamos num grupo espírita, nós pensamos nas grandes cidades, onde nós temos as instituições já formadas, já bem solidificadas, mas quando nós entramos no interior do Brasil, por exemplo, nos estados mais distantes dos grandes centros urbanos, nas pequenas cidades, onde muitas vezes o domínio, principalmente de muitas igrejas protestantes, muitas igrejas católicas, acabam inibindo o desenvolvimento, né, ou o crescimento, ou a instalação mesmo de um centro espírita. Então os grupos costumam fazer essas reuniões de um modo privativo, dentro de suas casas. E muitas vezes o fazem de uma forma instintiva, o que significa que nós temos pessoas que têm a mediunidade ostensiva, mas não têm a possibilidade de estudo. Então, num processo de evocação, num processo de conversa com os espíritos, nós acabamos encontrando médiuns despreparados que se deparam com aqueles espíritos que podem se aproveitar da ingenuidade, da falta de conhecimento, para gerar algum tipo de perturbação.
E isso, como nós vimos falando, nós temos aqui aqueles que ouvem, aqueles que escrevem, aqueles que falam e aqueles que veem também. Então, por isso, a necessidade do estudo contínuo e principalmente, né, da aquisição de experiência. Hoje nós temos, não precisamos mais contextualizar aquilo que Kardec traz para nós. Só um instantinho, pessoal. Nós falávamos então sobre a necessidade que os grupos espíritas hoje, tanto aqueles que estão institucionalizados no centro espírita, como aqueles que trabalham de modo particular, adquirir experiência e conhecimento a respeito dessas comunicações. E nos tempos de hoje nós observamos a quantidade de material didático que é divulgado na internet, nas publicações, por exemplo, numa livraria, a compra feita à distância. Então hoje está muito fácil adquirir esse material. Por isso, então, precisando sempre saber exatamente qual é o tipo de comunicação que se estabelece com os espíritos, que tipo de espíritos que se comunicam nas reuniões, a intenção de cada espírito, para evitar exatamente esse tipo de ilusão, de fantasia que acaba acontecendo dentro das instituições ou dentro dos grupos mediúnicos. Pessoal, só uma dica antes que eu me esqueça. Comentei isso ontem. Quando o som de vocês sumir, dá uma clicadinha ali num botão embaixo, ali onde vocês escrevem, tem a letra T no cantinho do lado esquerdo, e embaixo tem um alto-falante cortado. Clica 2 vezes nele que o som volta, tá? Não precisa sair da sala e voltar, para vocês não perderem tempo. Então é uma coisa bem rápida, bem simples, funciona. Então, se por acaso acontecer do som desaparecer, é só vocês clicarem lá que não tem problema nenhum, tá? Vamos agora entrar no nosso item número 15, já que nós já saímos, já conversamos também sobre a questão dessa parte da evidência. No item número 15, é suficiente a boa intenção para não ser enganado? E nesse caso, os homens realmente sérios, que não mesclam de curiosidade leviana aos seus estudos, também estariam expostos à mistificação? Então a gente pensa sempre assim, esse é um princípio geral. Se por acaso você faz um trabalho, seja ele qual for, um trabalho religioso, um trabalho mediúnico, um trabalho filosófico, se existe seriedade, existe também a participação de pessoas sérias comprometidas com aquele trabalho. No caso da reunião mediúnica, se você tem um propósito sério, um trabalho instrutivo, um trabalho de auxílio, um trabalho de comunicação com aqueles que são mais próximos no plano espiritual, e existe seriedade no grupo, naturalmente cria-se em torno daquele grupo uma psicosfera muito positiva, afastando os espíritos que vêm com aquele tom, com a intenção de perturbar o trabalho através da sua leviandade ou através da sua falta de compromisso com esse intercâmbio com o plano espiritual. Mas aqui Kardec coloca que não apenas com relação à boa intenção. Primeiro que a boa intenção não significa muita coisa. Se por acaso o grupo pode ter boa intenção, mas não tem instrução. E aí fatalmente está fadado ao fracasso. Como qualquer coisa, se você abre uma empresa, você tem seu sócio, você tem os seus recursos, você tem o seu planejamento, e aí então você abre uma empresa. Mas por melhor que seja a sua intenção, se você não tem capacitação para gerenciar aquele empreendimento, infelizmente ele vai acabar falindo. Isso porque por causa de problemas de administração, por falta de problemas da própria divulgação, de vendas, enfim, tudo aquilo que envolve o empreendimento econômico, né? Então, nesse caso, nós temos a mesma coisa também num grupo religioso, num grupo filosófico, num grupo mediúnico. Tenho boa intenção, mas eu não sei exatamente como fazer. Então a intenção não significa muita coisa. Há a necessidade de desenvolver a perspicácia e o próprio conhecimento. Jesus já falava na sua época que nós temos que ser mansos como as pombas, mas astutos como as serpentes. Essa astúcia significa exatamente isso, essa capacidade de detectar as dificuldades, os problemas, as intenções daqueles que participam, inclusive daqueles que participam como médiuns e como participantes ativos daquela reunião, porque muitas vezes a pessoa vai por curiosidade e não pelo compromisso de adquirir aquele conhecimento para promover a sua transformação, para o seu crescimento interior e colaborar com o desenvolvimento do trabalho.
Então eu sou uma pessoa muito séria, mas eu sou muito sério focado na minha curiosidade. E isso não é o suficiente, porque a curiosidade, a gente sabe, como diz o ditado popular, né, curiosidade matou o gato, né? Então a mesma coisa acontece, que pessoas curiosas, que se debruçam sobre um trabalho que tem a essência moral como ponto fundamental, que significa isso? Ter boa intenção, bons princípios, bons objetivos. Depois nós entramos na parte intelectual, a capacitação técnica do grupo para lidar com os recursos da mediunidade e da comunicação, e depois saber o que fazer com aquilo que vem como fruto desse trabalho. Porque do contrário, eu simplesmente faço uma reunião mediúnica para minha satisfação pessoal, conto para todo mundo, olha, eu participei de uma reunião mediúnica, foi muito interessante, foi muito curioso. E a pergunta é, e daí? Se isso não se desenvolver, se não se transformar em algo que possa beneficiar o conjunto da sociedade de onde ele participa, isso vai ficar improdutivo, principalmente porque ele vai absorver aquele conhecimento e não vai pôr em prática, por melhor que seja a sua intenção. Agora, se nós temos pessoas que são muito sérias nesse trabalho, nós ainda temos um detalhe interessante. Quantas e quantas vezes nós já falamos sobre a preferência que nós temos a respeito dos livros da codificação? Nós temos ali um livro principal, o Livro dos Espíritos, e depois nós temos 4 obras que se desenvolveram a partir desse livro. Cada uma trazendo uma característica específica. Um tratando especificamente de temas evangélicos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Outro tratando de temas científicos, a Gênese. Outros tratando de temas técnicos, com relação à mediunidade, o Livro dos Médiuns, e outro tratando de diálogos, de entrevistas, de conversas, que é, no caso, o livro O Céu e o Inferno. Então, como nós conversamos, se nós colocarmos sobre a mesa esses 5 livros, e até alguns outros também que a gente pode colocar ali, e perguntar para as pessoas, se você fosse escolher um livro, qual você escolheria? E aí então cada um ia escolher aquele de sua preferência. Muitos daqueles que escolhem, por exemplo, o livro A Gênese ou o Livro dos Médiuns, que são livros muito técnicos e que exigem um conhecimento científico mais específico, são aqueles que gostam de organizar reuniões mediúnicas. Então o propósito deles é fazer entrevista para ficar fazendo pergunta, para tirar suas dúvidas pessoais, para poder apresentar problemas para os espíritos solucionarem. Mas a intenção da reunião mediúnica, nós temos também de pessoas que sofrem, pessoas que precisam de ajuda, pessoas fora daquele grupo que precisam de instrução. E aí então o grupo fica fechado. Pessoas muito sérias, são perguntas muito sérias. São reuniões muito bem desenvolvidas. Mas a intenção é a de satisfação do intelecto. E nesse caso, os princípios morais acabam ficando em segundo plano. Quantas e quantas vezes nós encontramos grupos que se dissolvem porque os participantes não se entendem, porque cada um apresenta ali a sua forma de interpretar a doutrina, e cada um quer, então acaba alimentando aquela fogueira de vaidades, que um sabe muito, o outro sabe pouco, porque eu quero fazer essa pergunta, o outro quer fazer essa pergunta, e assim a coisa vai se desenvolvendo. E pessoalmente não se cria aquele clima de fraternidade, desenvolvendo valores no próprio grupo. Nesse caso, embora sejam muito bem intencionados, o sentimento que envolve aquele grupo é um sentimento egoísta. E aí então os espíritos, aqueles que são os mais elevados, os mais esclarecidos, percebendo qual é o objetivo do grupo, que é apenas a satisfação do intelecto, eles não têm interesse em participar. E isso então abre brechas para que espíritos levianos também venham interferir naquelas comunicações. Então não basta você se dizer médium, não basta você se dizer espírita, não basta você se dizer de nenhuma religião. Quantas vezes nós encontramos, por exemplo, em outras igrejas, pessoas que são letradas em Bíblia, letradas em livros evangélicos, mas não praticam isso, não cultivam a fraternidade da comunidade. Isso acontece em qualquer lugar. Dentro da filosofia, por exemplo, nós temos pessoas que se fecham nos seus quartos, devorando o livro de filosofia, que trata daquele conhecimento da vida, da análise da sociedade, mas ele não está nem um pouco preocupado em interagir com as pessoas, transmitindo o seu conhecimento. Então muitas vezes eu tenho vontade de aprender, mas eu não tenho vontade de transmitir esse conhecimento. Muitas vezes eu tenho vontade de colaborar com as pessoas, mas eu não tenho esse preparo. Eu não me capacito porque eu não tenho condições, não tenho tempo, não tenho vontade muitas vezes. Eu acho muito chato ter que estudar. Eu gosto de fazer as coisas de um modo instintivo, impulsivo. Eu simplesmente gosto de fazer caridade. É algo muito nobre.
Mas se certamente houver um preparo, uma capacitação, essa caridade, essa vontade que a pessoa tem, vai se efetivar de uma forma muito mais sólida. Daí então a pergunta de Kardec. Agora a gente vai para a resposta. Mais uma vez, é suficiente a boa intenção para não ser enganado? E nesse caso, os homens realmente sérios, que não mesclam de curiosidade leviana aos seus estudos, também estariam expostos à mistificação? Mistificação é a presença de espíritos levianos que ficam inventando histórias, se passando por outras pessoas, simplesmente para poder se divertir. A Ana colocou, né? Descobrir que só faz sentido termos conhecimento quando podemos compartilhar. Seja em que área for, é fundamental. A vida é assim, né, Ana? E a gente só vai aprendendo isso com a sabedoria que o dia a dia vai passando para todos nós. Porque do contrário, vai ser um aprendizado egoísta, e nós temos muitas pessoas que vivem essa situação. Eu aprendi porque eu estudei, porque eu fiz e aconteceu, e a pergunta é: e o que você fez com tudo aquilo que você adquiriu de conhecimento? Absolutamente nada. Eu sou uma pessoa instruída, extremamente egoísta e solitária. Isso não significa nada se não for posto em prática. Resposta dos espíritos, então. Esses homens estudiosos são enganados menos do que outros, evidentemente. Mas o homem tem sempre algumas esquisitices que atraem os espíritos zombeteiros. Julga-se forte e quase nunca o é. Deve desconfiar, por isso mesmo, da fraqueza proveniente do orgulho e dos preconceitos. Não se levam muito em conta essas duas causas de que os espíritos se aproveitam, pois, lhe agradando as manias, estão seguros de conseguir o que desejam. Então, sabendo exatamente, já que você tem tanta curiosidade de saber, nós vamos satisfazer as suas ambições, a sua curiosidade. E nesse sentido acaba provocando exatamente aquele isolamento muito mais profundo daquele grupo e, consequentemente, individualmente prejudicando o desenvolvimento de cada participante. Herculano Pires traz para nós aqui uma nota a respeito dessa questão. Todos temos as nossas manias e as nossas pretensões. Os espíritos zombeteiros ou mistificadores, por simples diversão ou maldade, se aproveitam delas, dizendo coisas que estão de acordo com essas fraquezas do nosso caráter. Com isso nos agradam e nos dominam. Então é muito fácil nos manipular, né? Porque nós temos essa pretensão de sermos autossuficientes, de sermos grandes conhecedores, e é aí que começa, como a gente já estudou, aquele processo de fascinação, que nada mais é do que uma versão ou uma variação dos processos obsessivos. Aquele grupo de intelectuais, de pessoas que querem ter conhecimento, começam então a ser alimentados na sua vaidade, começam a ser alimentados com aquilo que eles desejam de conhecimento. Chega uma hora que eles começam a se achar tão especiais, tão conhecedores da verdade, tão detentores dessa verdade, que quando eles menos se dêem conta, eles estão sendo manipulados já por esses espíritos. E quando eles olham à sua volta, percebem que não existe mais ninguém, simplesmente porque eles foram afastando todos aqueles que estavam próximos. Nós temos, para vocês terem uma ideia, grupos espíritas que fecham exatamente por causa dessa manipulação. No livro, né, que as meninas da Unidos pela Doutrina estão estudando, lá aconteceu na Casa Espírita, conta bastante sobre essas questões de intervenção dos espíritos nas instituições, prejudicando o desenvolvimento e levando inclusive ao fechamento, por falta de acordo, por falta de equilíbrio da própria instituição e do grupo que participa. Porque existe no Brasil, para vocês terem uma ideia, uma estatística que mostra que das empresas pequenas, das microempresas que são abertas aqui no Brasil, apenas 20% dessas empresas vingam. As outras 80% acabam falindo por falta de gerenciamento, por falta de capacitação, por falta de competência administrativa. Quando nós falamos sobre igrejas, quando nós falamos sobre centros espíritas, não é diferente. Muitos centros espíritas abrem, mas acabam fechando. Mas a gente não tem esse conhecimento. A gente acha que todo centro espírita que abre é um centro espírita bem sucedido, que é um centro espírita que nunca vai fechar, que nunca vai faltar participante, que o trabalho que é realizado é sempre um trabalho muito sério, muito equilibrado. Pelo contrário.
Nós temos muitas rupturas e muitas falências de instituições porque elas não estão preparadas para isso. Cada uma apresentando uma condição diferente ou, muitas vezes, todas as condições ao mesmo tempo. É um local inadequado, é uma proposta inadequada, é falta de capacitação, é falta de acordo, de entendimento entre os participantes. E isso leva ao fechamento. Por isso nós temos que observar que a intervenção do mundo espiritual também prejudica e também colabora para esse fracasso. A Rô colocou: em nossa casa tivemos esse problema. Tivemos que trabalhar com muito amor e perseverança. Não é fácil. É cada dia. A gente acha assim que você abre o centro espírita e ele funciona no automático. Não é assim, não. Todo dia tem um problema para resolver. Todo dia dá vontade de fazer cada semana uma reunião para poder resolver essas dificuldades. Aqui no nosso grupo mesmo a gente não tem problema porque somos eu e a Vaninha. A Vaninha é a rainha da casa, eu sou o primeiro-ministro, a gente se entende muito bem. Agora nós temos muitas salas do Paul Talk que já abriram e já fecharam por falta de entendimento. Porque os arrobas não entravam em acordo, porque cada um queria fazer uma coisa diferente, começou um a criticar o outro, de repente, puf, a sala fechou. Nós temos quase 9 anos de funcionamento no Paul Talk, a gente já viu muita gente vir e voltar. E infelizmente se satisfazer com esse fracasso. Quando nós temos então essa interferência no grupo mediúnico, provocando esse tipo de desequilíbrio, esse tipo de desentendimento, com certeza vai ser levado a isso. Se for detectado esse problema antes do tempo, é só voltar, se sentar, reanalisar a proposta e começar a trabalhar com vontade. Aí a coisa dá certo. Aliás, se casamentos falhem, e casamento só tem 2 pessoas participando, imagina um centro espírita quando a gente tem 10 dirigentes para tomar conta da coisa. Já imaginaram um casamento com 10 pessoas? É isso que acontece. Por isso, então, onde tem ser humano, tem ali vontades pessoais, tem o egoísmo, tem o orgulho, tem as boas intenções. Se não houver aquele casamento bem feito entre os participantes, nós estaremos fadados ao fracasso, com toda certeza, em qualquer área da nossa existência. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui, a Rô colocou, né? E ainda falta a boa vontade das pessoas, principalmente acertar as pessoas como elas são, né? Pois é, essa questão do egoísmo, da fraternidade, da compreensão, da limitação do outro, é sempre muito difícil. É sempre muito difícil. Fraterna colocou, né? Nunca esqueçam que onde tem ser humano, os defeitos estarão juntos. Estarão e vão demorar ainda muito para se dissipar, né, Fraterna? Infelizmente. Vamos lá então no questão número 16. Por que Deus permite que os espíritos maus se comuniquem e digam coisas más? A resposta: mesmo o que há de pior traz um ensinamento. Lembra que eu falei para vocês que até mesmo o lixo pode ser muito bem aproveitado? Tem muita gente que enriquece somente trabalhando com lixo. Faz a reciclagem devidamente, distribui bem os resíduos que foram aproveitados e de repente ele gera uma fortuna, porque ele soube lidar com o lixo, que nós consideramos desprezíveis, ele considera como matéria-prima. Então, quando nós vemos más comunicações, espíritos que participam, pessoas com dificuldades, se nós soubermos tirar bom proveito daquilo, isso vai se tornar um adubo para fortalecer cada vez mais as raízes do grupo. Então, por que Deus permite que os espíritos maus se comuniquem e digam coisas más? Mesmo o que há de pior traz um ensinamento. Cabe a vós saber tirá-lo. É necessário que haja comunicações de toda a espécie para vos ensinar a distinguir os bons dos maus e para que vos sirvam de espelho. Na verdade, é muito interessante, porque quando nós convivemos no nosso dia a dia, aplica no bom sentido, né, Hélio? Senão a gente já vê como é que ele vai ser aplicado, né? O Chico que o diga. Então, a gente lembra que quando nós falamos sobre os nossos relacionamentos sociais, nós falamos sobre as dificuldades que nós temos, os atritos, os desentendimentos, as simpatias, as antipatias. Por que nós temos a pretensão de que no mundo espiritual, que é o meio de comunicação aberto, nós não teremos espíritos da mesma natureza do que aqueles que nós temos aqui? Aliás, a quantidade de espíritos que estão no plano espiritual, que são muito semelhantes a nós, é muito maior do que os espíritos nobres. Isso porque as características do nosso mundo alimentam esse tipo de sentimento. Então, numa reunião mediúnica, nós achamos que somos seletivos.
Só que nós não somos seletivos nas nossas relações sociais, ou quando somos muito rigorosos nos nossos critérios. E quando nós falamos com o mundo espiritual, nós ficamos à disposição do mundo espiritual esperando que somente a nobreza se manifeste. Sendo que, na verdade, todos se manifestarão. Aqui na sala do Pautalk é um exemplo. Nós abrimos a sala, falamos do Evangelho, falamos da mediunidade, falamos dos temas relacionados com a espiritualidade, acreditando que as portas nossas abertas não permitirão a entrada de ninguém que venha perturbar o nosso trabalho. Só que, na verdade, é exatamente a perseverança, o equilíbrio, a forma de lidar com essas situações que vai manter o grupo coeso e equilibrado e determinado naquilo que se propôs a fazer. Na reunião mediúnica é a mesma coisa. Um espírito perturbado pode se manifestar, mas não significa que ele vá atrapalhar o desenvolvimento do grupo. Ele será avaliado como um espírito sofredor, como um espírito leviano, como um espírito problemático, mas não significa que ele vá interferir no trabalho. Por isso, então, as portas abertas da mediunidade permitem o intercâmbio com todo tipo de espírito. Inclusive esses espíritos problemáticos serem atendidos e auxiliados por esse grupo. Rô colocou: eu vejo esses irmãos como uma grande oportunidade de sentirmos o quanto podemos mudar as nossas atitudes, presenciando o que eles passam e passaram em sua rebeldia movida pelo orgulho. Principalmente, Rô, porque a gente sempre pensa assim, que os espíritos que são considerados maus espíritos, no sentido da ignorância, da perversidade, da agressividade, das intenções e tudo mais, nós acreditamos que eles nasceram assim. Só que, na verdade, quando nós fazemos uma análise a respeito da psicologia humana, nós lembramos sempre que os espíritos se tornaram assim, por experiências que eles vivenciaram, por modos como eles foram tratados no plano espiritual, quando estavam encarnados, nas comunicações mediúnicas. Eles vão criando, né, Ana, eles vão criando em torno de si essa carapaça de angústias, de revolta, de rebeldia, exatamente por aquilo que eles vivenciaram. Aquele ditado que diz, né, que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, isso diz respeito principalmente aos sentimentos que são direcionados a esses espíritos. Se eles já são assim, porque foram tratados daquela forma, quando eles continuarem sendo tratados dessa forma, eles vão ficar cada vez mais rígidos naquele comportamento. E nós temos ali vários espíritos, né, que trazem esse exemplo, lá no livro Céu e Inferno, que fala dos espíritos endurecidos. Esse é o problema. E aí, então, se já são assim, a mesma coisa acontece no nosso dia a dia, na nossa sociedade, quando nós encontramos moradores de rua, que são revoltados, que são insatisfeitos, e a pergunta é: por que eles são assim? Alguma coisa provocou. E depois, com a intensificação de um tratamento negativo, eles foram se tornando assim. Por que os criminosos do mundo hoje são assim? Eles não nasceram criminosos, nasceram na mesma condição que todo mundo. Só que eles optaram por um caminho devido a experiências que eles tiveram. Então, quando nós temos essa compreensão, nós já começamos a tratar de uma forma diferente. O espírito que se manifesta não é um espírito que vem trazer prejuízo. É um espírito que pode ser auxiliado e podemos ter grandes oportunidades de aprendizado com eles também. Por isso, então, há essa permissão. Até porque também a gente lembra sempre que para que um espírito sério, um espírito mais elevado se manifeste, ele tem que ter afinidade com o grupo. Isso significa que o grupo, os participantes, têm que ser pessoas sérias e elevadas. E quem de nós aqui pode se considerar um indivíduo elevado? Quem de nós pode se considerar aqui um espírito de alto valor moral? Todos nós somos aprendizes da vida, batendo cabeça, errando, acertando, sorrindo, chorando. Todo mundo erra, todo mundo sofre. Por isso, então, não temos o privilégio de ter apenas o amparo dos espíritos superiores. Nós temos também entre nós a participação dos espíritos que combinam com a nossa natureza. E isso acontece, mais uma vez, também nas reuniões mediúnicas. Bom dia, pessoal que chegou. Item número 17, vamos lá. Os espíritos podem sugerir desconfiança injusta contra certas pessoas por meio das comunicações escritas e separar amigos? Aqui a gente lembra que, quando Kardec fala dos meios de comunicações escritos, a gente lembra que hoje nós podemos também, com absoluta segurança, falar das comunicações faladas, das psicofonias. Um espírito vem, se manifesta no grupo e começa então a levantar intriga,
fazer acusação, calúnia, difamação. Isso acontece entre nós, por que não aconteceria entre os espíritos? Principalmente se o grupo não tiver a harmonia e o equilíbrio para poder se proteger desse tipo de comunicação. Mais uma vez, imaginemos uma reunião mediúnica num centro espírita, um centro espírita sério, um centro espírita bem instituído, um grupo de trabalhadores muito dedicados ao trabalho, muito preparados, estudados, e aí então os espíritos se manifestam e o trabalho vai se desenvolvendo. Até aí, nós percebemos que a própria evolução do trabalho protege o grupo desse tipo de influência. Agora, e quando nós falamos daqueles grupos que não têm preparo, que eu falei para vocês, das reuniões domésticas, dos centros espíritas que tem ali a sua estrutura muito frágil, o grupo abalado na sua fragilidade. Só para ter uma ideia, certa vez eu acompanhava um evento esportivo que passou na televisão, desses de seleção brasileira de vôlei, de futebol e tudo mais. Então a gente viu os jogadores se abraçando no momento do gol, confraternizando no momento de uma vitória numa partida que eles disputaram. E a gente fica assim, né? Poxa vida, esses jogadores, eles são irmãos mesmo, né? Eles se gostam muito. Aí depois de um tempo fui assistir uma reportagem percebendo que tinha jogador que não suportava olhar para a cara do outro. Que o fato deles serem convocados para aquele grupo não significa que eles são amigos, que eles sejam amigos. Muitas vezes eles estão disputando de uma forma muito fervorosa uma posição. Que o outro puxa o tapete, o outro empurra, o outro fala mal. De repente, numa partida de futebol, a gente lembra que a gente pega a televisão e começa a assistir os treinos dos times, de repente os jogadores se agridem fisicamente. Me recordo de ter visto isso, aquela separação, a turma do deixa disso e coisa e tal. Então a gente pensa assim, um grupo que trabalha com tanta harmonia, um grupo que trabalha com tanta determinação, não significa necessariamente que eles sejam afins. Eles apenas desenvolvem a sua capacitação técnica de um modo muito eficaz, mas não significa que eles sejam amigos. A mesma coisa acontece numa reunião mediúnica. Dá a impressão de que os médiuns vão jantar na casa do outro, convida para o batizado do sobrinho, todo mundo viaja junto no feriado. Pelo contrário, tem muitas vezes que tem gente que nem se olha, porque nós estamos lidando com pessoas, e pessoas com personalidades diferentes. E é nesse momento, essa falta de harmonia do grupo, que provoca esse tipo de desentendimento, esse tipo de dissensão. A Fraterna colocou, né, não é que a experiência do teclar, o mic deu certo, né, só tinha o som. Pois é, funciona, né, Fraterna? Vão fazendo isso, né, o som sumiu, dá uma clicadinha no alto-falante cortado ali embaixo da letra T que o som volta. A Rô colocou, né, eu vou dizer algo, né, que talvez muitos possam não concordar comigo, mas eu, como doutrinadora de socorro espiritual, é mais fácil ajudar um desencarnado do que um encarnado. Sabe por quê, Rô? Isso é uma questão matemática, quase que lógica, né? Porque os espíritos que chegam até o grupo mediúnico, eles são encaminhados. Por eles estarem encaminhados, os espíritos que já percebem essa propensão a receber o auxílio, eles se manifestam. Agora, quando você vai ajudar alguém que participa num grupo, ele vai por livre e espontânea vontade esperando que os problemas deles sejam resolvidos por você. Então, lidarmos com esses espíritos é uma forma muito natural. Porque é mais ou menos assim, todo mundo que vai a um pronto-socorro, vai ali porque está sentindo dor. E o médico presta assistência. Agora, se você for na rua perguntar quem quer ser curado, ninguém vai querer ser curado. Você se lembra dessa campanha que aconteceu, aqui em São Paulo principalmente, de uma determinação da justiça paulistana principalmente, para recolher toxicômanos nas ruas, pessoas que eram dependentes químicas, que eram convidadas a fazer um tratamento? Nem todos queriam ir, embora todos passassem pelo mesmo problema. Agora, quando você abre uma clínica dizendo assim, quem quiser ser tratado, pode comparecer aqui. Todos aqueles que apareceram foram levados para o atendimento. Olha a diferença de uma coisa para outra. Agora, quando você trabalha num grupo de desobsessão, por exemplo, já não é a mesma coisa. Porque aqueles espíritos que se manifestam na desobsessão são espíritos rebeldes. Ali são poucos que conseguem de imediato passar por essa transformação. Então o espírito sofredor sofre e quer ajuda. Um obsessor, ele quer ver a casa cair e não está nem um pouco interessado em ajuda. Então a gente vê assim que trabalhar com esse público é muito diferente porque eles já são seletivos. São aqueles grupos escolhidos, né? É um grupo escolhido para receber o atendimento. E eles são suscetíveis a isso. Já um grupo rebelde, não. Trabalhar num grupo de desobsessão e falar assim, meu irmão, vamos conversar em nome de Jesus. Ele vai falar, que Jesus o quê?
Eu quero que essa parede caia em cima da sua cabeça. É isso que ele vai dizer daí para pior. Se o médium for bem equilibrado, ele vai conseguir conter o espírito. Se não for, ele vai soltar cobras e lagartos ali. O Elcio colocou, né? Quando um destoa numa filarmônica, atrapalha toda a equipe, né? O mesmo no grupo mediúnico. Joga-se um trabalho maravilhoso no lodo, trazendo-nos, é claro, uma experiência. Quer dizer, é aquela questão que eu sempre falo para vocês, né, Elcio? Deixa eu pegar aqui, que eu gosto sempre de ter à mão essa... Deixa eu pegar aqui rapidamente. Tá aqui, eu gosto muito dessa frase, porque ela me mantém sempre assim, com muito atento. Uma frase escrita por José Ernesto Bolonha, escrita no livro Estação de Desembarque. Há pessoas que não aprendem nem mesmo com os próprios erros, são os arrogantes. Outras só aprendem com os próprios erros, são os ingênuos. Só os sábios aprendem com os erros dos outros. Então, muitas vezes, esse tipo de experiência vem por causa da arrogância do grupo. Se nós sabemos que isso existe, está aqui a frase para quem quiser depois ler com mais calma. Se nós sabemos que esse problema existe, se nós sabemos que se por acaso determinado tipo de conduta começar a se manifestar no grupo, vai fazer com que todos sofram essa experiência dolorosa, por que as pessoas desejam viver isso para ver no que vai dar? E aí não dá outra. Como eu falei para vocês, é como um casamento. Muitos jovens hoje olham para a cara do outro, se acham interessantes, se acham atraentes. Aí eles falam assim, vamos morar junto para ver o que vai dar? É só esperar para ver. São raríssimos aqueles que conseguem ter sucesso nesse tipo de relação. Não se conhecem direito, a motivação é a sensualidade, a motivação é aquilo do momento, é aquele fogo da juventude. Não tem experiência, não tem conhecimento, não se desenvolveram, querem ver no que vai dar. É só esperar para ver. Grupos mediúnicos não são diferentes. Vamos aqui então, continuando. Então eu coloquei aqui para vocês, né, antes da gente começar. Pois é, já pensou? A tampa da privada levantada, chinelo no meio da sala, já pensou? Aquele prato sujo com comida dentro da pia que você não jogou no lixo. Aí todo mundo já sabe o que vai dar, né? Então eu coloquei para vocês aqui, né, o 17 que a gente está falando. Os espíritos podem sugerir desconfiança injusta contra certas pessoas por meio de comunicações escritas e separar amigos? A resposta: os espíritos perversos e invejosos podem praticar os males que os homens praticam. Eis porque precisamos estar sempre em guarda. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados quando censuram. Nada dizem de mal, advertem com jeito. Quando quiserem que duas pessoas, no próprio interesse delas, deixem de ver-se, provocarão incidentes que as separam de maneira natural. Uma linguagem que semeia discórdia e desconfiança provém sempre de um espírito mau, seja qual for o nome de que se sirva. Assim, recebeis sempre com reservas o que um espírito disser de mal contra o outro, sobretudo quando um espírito bom já vos disse o contrário. E desconfiai também de vós mesmos, das vossas próprias aversões. Das comunicações escritas, aceitais somente o que for bom, grande, belo, racional e o que a vossa consciência aprove. Então temos aqui uma orientação interessante que serve para qualquer situação nossa. Muitas vezes a nossa antipatia, a nossa impulsividade acaba julgando as pessoas, acaba criticando, afastando. Muitos espíritos fazem isso. Aquele espírito que vem e diz assim, olha, toma cuidado com alguém da sua família. Ele não coloca nem nome. E ele começa então a fazer aquela indução, dar aquela sugestão. Você chega em casa já olhando torto para todo mundo porque um espírito disse isso para você. Então, na verdade, um espírito que é bom sempre sabe como fazer as coisas. Sempre sabe como tratar essas dificuldades, porque essa é a proposta encarnatória de todos nós. É essa proposta de união, de fraternidade, de colaboração. Tudo aquilo que for dito contrário disso não é de um espírito bom. Muitas vezes nós temos até espírito que não é mal intencionado, mas às vezes é um espírito fofoqueiro. A gente não vê isso no nosso dia a dia? Alguém que da família que sempre fala um pouquinho mal do outro, gosta de fazer comentário improdutivo a respeito da vida alheia. Muitas vezes nós temos um espírito que se manifesta e começa então a
desenrolar ali o seu rosário de lamentações, e nisso ele começa sempre a criticar uma pessoa, falar mal da outra, apontar os culpados. E ele não é um espírito mau, ele é apenas um espírito comum como todos nós. E esses espíritos se manifestam nas reuniões. Se por acaso nós temos um grupo bem estruturado, médiuns bem preparados, eles saberão conter esses tipos de manifestações impertinentes, provocativas, em benefício do grupo. Se por acaso um médium não sabe lidar com esses espíritos, aí facilmente nós veremos então que o espírito vai falar o que quer. Vai fazer ameaças. Quantas vezes um espírito vem, se manifesta num grupo mediúnico, e diz assim para o médium, não para aquele que está ali ajudando na comunicação, mas aquele que está presente na reunião. Ele vai olhar para ele e vai dizer assim, você pensa que eu não sei o que você faz fora daqui? Muitas vezes ele não faz nada, mas só essa frase, para o grupo frágil que nós temos de indivíduos no grupo mediúnico, já vai começar a olhar para ele e perguntar assim, o que será que ele faz? Para o espírito que consegue ler o pensamento, no momento em que ele solta essa frase, começam então a vir as imagens, né? O que será que ele faz? O que será que ele está escondendo? Ele faz essa carinha de bonzinho, mas por trás ele está fazendo alguma coisa errada. Ele não disse absolutamente nada. O espírito apenas lançou a semente, e como nós temos uma terra muito fértil, até mesmo para a produção, para a criação de ervas daninhas, basta ele jogar uma pequena semente que a coisa prolifera. Por isso, então, é a questão da tolerância, é a questão da indulgência, do perdão. Não importa o que ele fez, o que importa é o que ele está fazendo aqui. O que ele faz a respeito da vida pessoal dele é um problema dele. E aí, então, o grupo acaba interferindo na vida pessoal do outro por causa de uma sugestão que foi feita por um espírito. E isso quando não faz acusação direta. Elcio colocou, né, a educação mediúnica nele, né? Pois é, ainda não está preparado para uma reunião mediúnica. Mas como nós vamos saber, Elcio, que um grupo está preparado, se todo grupo é um grupo de principiantes, de pessoas que são bem intencionadas, mas sem capacidade? É aí que a coisa começa a se complicar. O indivíduo é médium ostensivo, o indivíduo tem grande capacidade mediúnica, mas ele não tem preparo intelectual para isso. E aí então ele simplesmente junta um grupo de amigos e começa a desenvolver o trabalho, imaginando que somente o mentor espiritual, espíritos elevados vão trabalhar. Principalmente se ele está ligado à literatura, porque ele pega a literatura de muitos médiuns e vê que tem aquele mentor espiritual famoso, aquele mentor espiritual bem dedicado, e ele acha que com ele vai acontecer a mesma coisa. Sem se esquecer que durante muito tempo há a necessidade de você estruturar moralmente o grupo para ter contato com esses espíritos de modo fixo, de um modo confiável. Então ele começa a fazer uma reunião mediúnica acreditando que o primeiro que aparecer já é o seu amigo espiritual. Aí então, lê do engano, né? A Zilus colocou, né, um rapaz que nem me conhece, participa do grupo da Renovação Carismática Católica que a minha mãe frequenta. Revelou para ela que eu estou frequentando o espiritismo de mesa branca. Por que ele precisou revelar isso? Olha, é a questão do atrito que pode ser feito numa reunião mediúnica, numa família, Zilus. Não dá para a gente determinar quais foram as intenções dele. A pergunta é, né, o que isso pode provocar na sua família? Se por acaso aquele grupo religioso, já falei para vocês, não é o fato de estar dentro de uma igreja que o grupo está protegido. Não são paredes, não são símbolos que protegem o grupo. Então pode ser reunião carismática, renovação carismática, que é um grupo que trabalha com mediunidade, pode ter aquelas pessoas com aquela fé superficial. E aí então tem coisa melhor do que você rachar uma igreja no meio? Então, brigas e desentendimentos, né? Foi isso que ele provocou e é isso que vai continuar provocando, enquanto o grupo não tiver essa harmonia. Então essas revelações são problemáticas. Se o grupo é bem desenvolvido, os próprios mentores espirituais do trabalho evitam que isso aconteça. Eu me recordo de uma psicografia de um jovem que cometeu, cuja desencarnação foi interpretada como um suicídio. E aí, então ele se comunicou através de uma reunião mediúnica, escrevendo para a família: eu não cometi suicídio, eu fui assassinado. Mas eu não posso revelar quem foram os autores, e isso fica a cargo da polícia. Certamente ele fez esse tipo de revelação induzido pelos mentores espirituais, porque não permitem que o mundo espiritual interfira naquilo que o mundo físico desenvolve. Porque se um espírito vier
e começar a dizer assim, olha, foi aquele fulano que me matou. A pergunta é, como é que a sociedade, como é que as pessoas vão lidar com essa desconfiança, mesmo que seja certeza, mas como é que isso vai ser provado? Outro revelou que o marido estava traindo a mulher. Pode, se por acaso, se uma pessoa encarnada faz isso, por que um desencarnado não vai fazer? Quem vai evitar que esse tipo de comunicação se manifeste vai ser exatamente o próprio médium, ou serão os participantes daquela reunião. Se você não tem uma direção bem coordenada, você não tem médiuns bem preparados, os espíritos vêm e falam o que querem. Não pensemos que os espíritos têm escrúpulos. Se nós não temos, por que eles vão ter? Nós não temos pessoas que denunciam, que entregam, que caluniam e tudo mais? E pior de tudo, que o rapaz falou para a mulher, né? Pois é, mas é aquilo que a gente fala, os espíritos falam aquilo que é permitido que eles falem. Se eu sou um médium de psicografia, ou sou um médium de psicofonia, que é o mais difícil, porque a psicografia você escreve, você lê e você guarda o papel. A psicofonia você fala, todo mundo ouve. Então o médium bem preparado, aquele médium que é consciente, quando percebe a intenção do espírito, de imediato ele segura. E aí, então ele não faz essa revelação. Mas eles pensam que é o Espírito Santo. Pois é nesse pensar, tem gente que pensa que é o Espírito Santo, tem gente que pensa que é Jesus. Nós já tivemos aqui no próprio livro dos médiuns, Kardec falando, que nós temos muitos espíritos que se intitulam como, por exemplo, sendo Jesus Cristo. Maria de Nazaré, nós lemos sobre isso, vocês se lembram? Por isso, então, não pensemos que os espíritos, vendo o que acontece à nossa volta, têm escrúpulos para poder segurar isso tudo. Eles querem que o circo pegue fogo. Só que quem vai impedir que esse tipo de revelação surja é exatamente ali o grupo mediúnico que está fazendo isso. Se eu sou médium e vem um espírito e diz para mim uma revelação dessa, eu não vou falar para ninguém. Como é que eu vou dizer uma coisa sobre a vida das pessoas porque um espírito veio me revelar o que eu tenho com isso? Essa é uma questão. O que eu posso fazer é chamar aquela pessoa que está sendo acusada reservadamente e falar algumas coisas de um modo muito cuidadoso, com muito tato, para que ela tenha consciência de alguma coisa errada que ela esteja fazendo. Mas jamais fazer uma acusação. Mas isso quem vai determinar é meu próprio bom senso. Agora eu chego para vocês e falo assim, olha, fiquei sabendo de uma coisa da Juliana. E eu pego e conto para todo mundo. Pronto. Agora, ou vocês podem dar continuidade espalhando para todo mundo isso que eu disse, ou vocês podem simplesmente ficar em silêncio e ficar quieto. Principalmente quando chega atrasada, né, Juliana? O Elcio colocou, né, sendo a reunião um ser coletivo, como afirma Kardec, entende-se que os membros da equipe têm responsabilidades e funções gerais e específicas, das quais todos precisam estar cientes para garantirem o êxito da tarefa. Mas dá para imaginar a complexidade que é chegar nesse ponto, né, Elcio? Todos conscientes de funções e responsabilidades, todos bem estudados, etc e tal. Às vezes nos colocou, mas pode ser mentirinha também, né? O obsessor querendo que o circo pegue fogo. Sim, o obsessor é o mesmo que o encarnado. O encarnado fofoqueiro, aquele língua solta, aquele cheio de maldade no coração, que quer prejudicar as pessoas, que é um invejoso, que é um egoísta, ele faz a mesma coisa que o espírito desencarnado. A diferença é que o espírito desencarnado vai utilizar um instrumento para trazer essa revelação, e é esse instrumento que tem que ter sabedoria e conhecimento para evitar que aquilo que vem do plano espiritual chegue até nós. Como eu já falei para vocês, nós somos muito místicos. Então tudo que vem do plano espiritual tem um peso dobrado para nós. Se eu faço uma fofoca, ele tem um peso X. Se um espírito faz uma fofoca, é X ao quadrado. Porque nós acreditamos muito mais neles do que nós. Só que o que Kardec reforça nesse tipo de comunicação é o cuidado que temos que ter com as pessoas que estão do outro lado. Nós não temos cuidado com as pessoas das nossas redes sociais, dos nossos programas de comunicação. Nós não temos que ficar atentos sobre tudo aquilo que eles falam para saber se é verdade e se não é. Por que uma psicografia a gente não tem o mesmo cuidado? É interessante, eu sempre comento com vocês esse detalhe. Que muita gente diz assim, olha, fazer reunião mediúnica em casa é um grande problema. Não devemos fazer porque os espíritos
podem infestar a nossa casa, porque os espíritos podem prejudicar a nossa harmonia familiar, etc. e tal. Mas quando os nossos filhos vão para a balada chegando 4 horas da manhã, isso a gente tem menos preocupação do que a presença dos espíritos. Então essa coisa da nossa cabeça assim, quer dizer, minha sobrinha quando sai de casa, vai dormir na casa dos amigos, eu fico com o meu coração apertado. Onde será que ela está? Onde será que ela foi? O que aconteceu? E coisa e tal. Quando fala em reunião mediúnica, eu falo, Deus me livre. Eu não permito que reunião mediúnica aconteça. Grande coisa eu fiz. Ela corre muito mais risco aqui no mundo dos encarnados do que um espírito fazendo parte aqui da minha reunião familiar. Fraterna colocou, eu não coloco diferença entre encarnado e desencarnado, né? Somos todos espíritos, ainda não tão evoluídos. Mas essa história que a gente coloca, né, Fraterna, de você sempre achar que o mundo espiritual é um mundo sobrenatural, é um mundo acima do bem e do mal, e não é assim. Pois é, Jana, já pensou? Você pega a Tatá, por exemplo, mãe, eu vou dar uma saída com os amigos. Chega em casa 3 horas da manhã, você consegue dormir esperando seu filho chegar? Aí quando você fala assim, Jana, vamos fazer uma reunião mediúnica na sua casa? Deus me livre, é proibido porque Kardec disse que não pode. Mas o filho para a balada você deixou ir. Morando longe fica pior ainda, né? Mas não é, Ju? Vamos em frente, pessoal, para a gente aproveitar aqui. Vamos lá. Tá. Item número 18. Vamos lá que a gente está chegando já na nossa reta final. Pela facilidade com que os espíritos maus se infiltram nas comunicações, parece que nunca se pode estar certo da verdade. Quer dizer que tudo aquilo que vem do mundo espiritual está sujeito à nossa desconfiança? Será que a gente não pode confiar em nenhum bendito espírito que se manifeste? Será que todos que se manifestam têm intenção de nos prejudicar? A resposta dos espíritos. Então, parece que nunca se pode estar certo da verdade? A resposta, sim podeis, desde que tendes a razão para os julgar. Ao ler uma carta, sabeis reconhecer muito bem se foi um grosseirão ou um homem educado, um tolo ou um sábio que a escreveu. Se recebeis uma carta de um amigo distante, o que vos prova que é ele? A letra, direis. Mas não há farsantes que imitam todas as letras e tratantes que podem conhecer os vossos negócios? Não obstante, há indícios que não vos permitem enganar. O mesmo se dá com os espíritos. Imaginai que é um amigo que vos escreve ou que se trata da obra de um escritor. E julgai da mesma maneira. Aí eu tenho uma experiência, alguns de nós aqui temos uma experiência interessante, que é o trabalho de atendimento fraterno que nós fazemos, que é feito através de atendimento por e-mail ou de atendimento aqui no Pautalk. E o nosso trabalho, infelizmente, ele é sempre sobrecarregado, e felizmente nós estamos ali tentando sempre ajudar aqueles que procuram nosso atendimento. O conteúdo da nossa mensagem, ele sempre tem um conteúdo edificante. Por isso cria naqueles que buscam o nosso atendimento, muitas vezes até de uma forma sequencial, busca o nosso atendimento com plena confiança. Contam as suas particularidades, contam segredos que ninguém sabe. E o que motiva as pessoas a fazerem isso? É aquilo que você apresenta como resultado do seu trabalho durante esse tempo. Você envia uma comunicação, aquela pessoa te dá um retorno. Aquele retorno foi satisfatório, você começa a confiar cada vez mais nela. Ela te dá outro retorno satisfatório. Imaginemos se por acaso ela escreve alguma coisa e ela recebe uma crítica de volta. Escreve comentários críticos, pejorativos, negativos sobre o seu comportamento. Ela certamente não vai mais procurar aquele atendimento. Se nós vamos a uma loja e nós somos mal atendidos pelos vendedores, pelos funcionários, com certeza a gente vai buscar uma outra loja, se houver esse mau atendimento. Agora, se nós temos ali a educação, a cortesia, a atenção do funcionário, com certeza a gente volta, a gente se torna um cliente fiel. Nas reuniões mediúnicas não é diferente. Nós vamos então estabelecer esse contato com os espíritos, aquilo que eles disserem serão exatamente o seu cartão de visita, o sentimento que eles provocarem, a impressão que eles geram no grupo, o conteúdo de suas comunicações, a linguagem que se utilizam, tudo isso deve ser analisado. Tá joia então, obrigado Cindizinha. Então tudo isso deve ser analisado nessa comunicação mediúnica, diferentemente do que a gente pensa, do que a gente vê, acreditando, né, que tudo deve
tudo já vem pronto para nós. Quer dizer, você não precisa se preocupar com nada, porque todo espírito que vem dizer para você alguma coisa é um espírito bom. Essa bondade vai depender da relação que nós estabelecemos com eles. Continuando aqui, item 19. Os espíritos superiores poderiam impedir os maus de tomarem nomes falsos? Pergunta interessante, né? E a resposta, certamente que o podem. Mas quanto piores são os espíritos, mais teimosos são e frequentemente resistem às injunções. Convém saber que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais que por outras, e quando julgam necessários, sabem preservá-las da mentira. Contra essas pessoas, os mistificadores são impotentes. Então, na verdade, somos nós, mais uma vez, que vamos estabelecer as nossas relações. Os espíritos superiores, percebendo as nossas intenções, percebendo o objetivo do nosso trabalho, percebendo a intenção que cada pessoa tem no seu próprio desenvolvimento, muitas dessas pessoas, por merecimento, são preservadas desses constrangimentos. Outros, porém, por mais que se julguem bem intencionados, bem preparados, precisam algumas vezes de uma lição de humildade. E aí então eles ficam expostos às próprias experiências que acabam gerando pelo seu comportamento para poder aprender. Então tudo é assim. O mundo espiritual pode nos preservar de tudo. Mas por que eles fariam se nós não tomamos as nossas precauções? Nós temos esses grandes médiuns, o próprio Chico Xavier, por exemplo, ele era muito assediado pelos espíritos inferiores. Não porque ele tinha uma relação com esses espíritos, mas pela necessidade de preservar sua vigilância, preservar sua humildade e saber que não era um médium perfeito. Para nós ele era o melhor, talvez, um dos melhores médiums. Mas certamente para o mundo espiritual ele era apenas mais um espírito em desenvolvimento, apesar do trabalho que ele realizou. E aí então os espíritos protegem um e acabam deixando outros à própria sorte. E a pergunta que Kardec faz aqui na questão número 20. Qual a razão dessa parcialidade? A resposta: isso não é parcialidade, é justiça. Os espíritos bons se interessam pelos que aproveitam os seus conselhos e se esforçam seriamente para melhorarem. São esses os seus preferidos e os ajudam, mas poucos se importam com aqueles que os fazem perder seu tempo em belas palavras. Não é assim que a gente faz nas nossas relações? Algumas vezes a gente persevera na educação familiar dos nossos entes mais próximos, por amor, por afinidade, por responsabilidade, e por pior que eles sejam, a gente está sempre pegando no pé para que eles se endireitem. Agora tem pessoas com quem nós não temos grande afinidade, que a gente fala uma vez, fala duas. Na terceira a gente fala: sinto muito, então o problema é seu. É assim que a gente vê. Muitas vezes até os pais se tornam aqueles pais chatos, aqueles pais implicantes. E por que tudo isso? Para poder colocar na linha aquele que está se desviando. Eu vejo muito isso com os meus alunos. Chegam aquelas crianças assim que são crianças boazinhas, são crianças queridas e tudo mais. Tá certo, Jana. São crianças muito queridas e tudo mais, mas na escola eles são uma tragédia. E aí então os pais vêm conversar comigo, eu falo assim: olha, ele está com esse problema, com aquele problema. O pai só dá uma olhadinha de rabo de olho para a cara do garoto, o garoto olhando para o chão, porque sabe que em casa o bicho vai pegar. Aí ele olha para o garoto e fala assim: é isso mesmo? Aí o menino fala assim: é, mais ou menos. Então em casa a gente conversa. Aí eu já fico coçando a orelha e falo assim: pronto, a casa vai cair para ele por minha causa, né? Então por que o pai tem essa ranzince, né? esse jeito ranzinza de ser? Exatamente por causa do amor. O amor, a preocupação, a responsabilidade. Saber que no futuro ele vai precisar daquilo que ele está perdendo agora. Agora quando a gente chega lá fora, como é que a gente faz? Chega para alguém e fala assim, né? Ju, às vezes, porque às vezes eu falo e é necessário fazer isso. Porque se você não falar, né, eu não posso proteger aquele aluno cujo pai paga para ser ensinado, né? E de repente o aluno não quer aprender, eu chego para o pai e falo: olha, eu estou tentando, mas ele não quer. Ah, então eu vou conversar com ele. No dia seguinte ele vem pianinho. Ele vem assim, uma seda. Mas vai passando o tempo e ele vai relaxando de novo. Porque é uma tendência que ele tem, não é assim que funciona. A mesma coisa acontece então lá fora. Os espíritos vêm, trazem uma orientação, participam do grupo, traz uma recomendação. Se o grupo seguir, ótimo, os espíritos continuam presentes, acompanhando essa evolução.
Se por acaso o grupo não dá atenção para aquilo que está sendo falado, então eles aprendem. Pois é, João, mas a gente insiste devido ao compromisso que nós temos com alguns espíritos. E se por acaso você não tem nenhum compromisso afetivo específico? Eu trabalho com acompanhamento pedagógico, fraterno, então são todas as matérias que eu trabalho. Então eu tenho uma criança que estuda na quinta série até um universitário, então eu vou fazendo acompanhamento de todos eles, né? Então você tem aluno de todos os jeitos que aparecem por aqui, né? Isso todos são queridos, né? Diga-se de passagem. Mas infelizmente quando precisam de um professor assim é porque eles estão com problema, né? Então todos que vêm até mim são alunos problemáticos, né? A maioria pelo menos, né? Então a Jana colocou, vão aprender de uma forma ou de outra, não tem jeito. Infelizmente eles optam pelo jeito mais severo, um jeito mais difícil, né? Então a mesma coisa acontece com os nossos orientadores. Então não é uma questão de preferência, é uma questão de compromisso e uma questão de merecimento, né? Já pensou? Próximo, vamos lá. 21. Por que Deus permite aos espíritos o sacrilégio de usarem falsamente nomes veneráveis? A resposta: poderíeis perguntar também por que Deus permite aos homens mentir e blasfemar. Os espíritos, como os homens, têm o seu livre-arbítrio para o bem e para o mal, mas nenhum nem outros escaparão à justiça de Deus. Então o espírito que traz uma mensagem falsa, nome falso, ele simplesmente faz pela afinidade com o grupo. Aquele grupo que é muito mais cuidadoso, que muitas vezes é testado na sua, entre aspas, resistência moral, ele consegue ser bem sucedido porque o bom senso e o equilíbrio e a harmonia impera naquele trabalho. Agora, se é um grupo orgulhoso, um grupo vaidoso, aparecer um Dom Pedro II numa comunicação mediúnica, todo mundo vai sair falando, você viu quem apareceu no grupo? Dom Pedro II. No próximo, então, vai aparecer Napoleão Bonaparte. Então, todo mundo se alimenta pela vaidade. Se a vaidade é um problema, eles vão cair na própria cilada que eles estão armando. Por isso, então, essa questão das comunicações, o cuidado que se deve ter, é a mesma coisa. Teve um filme nacional, um filme brasileiro que foi produzido, de um rapaz que vivia em função dos golpes que ele aplicava. Ele estava sempre participando de festas de da alta sociedade, viajando às custas de outras pessoas, sendo fotografado com celebridades, porque ele usava nomes falsos, até que um dia ele foi desmascarado. Nós fazemos isso no mundo físico, no mundo espiritual é a mesma coisa. É muita cara de pau, Ju, muita cara de pau. Mas ele acaba sendo bem sucedido. Tem até aquele filme do Leonardo DiCaprio, Pegue-me se for capaz, também é a mesma coisa. Conta a história de um jovem que faz a mesma coisa sobre isso. Então, se hoje nós temos falsários, corruptos, mentirosos, enganadores, falsários e tudo mais, né? Falsário eu já falei, né? Por que no mundo espiritual não teríamos também? A diferença é o ambiente onde eles se manifestam. A afinidade, o equilíbrio e tudo mais. Tudo bem. Pois é, ficou de bem, né? Mas né, a lesão que foi provocada acabou provocando aquele problema todo. Vamos lá para a nossa última questão. Há fórmulas eficazes para expulsar os espíritos mentirosos? Fórmula é matéria. Vale mais um bom pensamento dirigido a Deus. Quer dizer, isso aqui já respondeu tudo. A harmonia, o pensamento, o equilíbrio, a seriedade, a sobriedade do grupo, é isso que vai determinar exatamente o tipo de companhia que terão. Diga-me com quem tu andas, que direi quem és, é o ditado popular. Nós podemos dizer dentro da mediunidade, diga-me o que pensas, que eu direi com quem andas. Então, essa harmonia criada pela força do pensamento e pela força dos sentimentos daqueles que participam do trabalho, são esses elementos que vão proteger o grupo ou deixá-los expostos a esse tipo de interferência, de influência. Bom, pessoal, fechando por aqui então o nosso trabalho de hoje. Graças a Deus funcionou tudo direitinho aqui, né, no nosso sistema. Não tivemos problemas de interrupção, de falha aqui, só uma vez que teve esse problema. Então, nós vamos para o item número 23, no nosso próximo encontro, do texto que acaba no número 28. Então temos o 23 e 28, e depois nós iremos para o item número
25 das evocações. Tema bem interessante, né? Como é que nós vamos trabalhar com as evocações? Quem evocar, o que falar com eles, quais são os riscos, quais são os problemas, que tipo de seres podem ser evocados e tudo mais. Bom, Cindyzinha, quem vai fazer para nós vai ser a Janinha? Encerramento, é isso? Beleza, então, Jana, passando para você, querida, beijos. Voltamos em seguida para os recadinhos aqui dos nossos estudos, tá bom? Só aguardar mais um pouquinho. Com você, Jana, beijo, querida.